Não há outro nome mais poderoso que o teu nome. E é o teu nome que nós buscamos, oramos, declaramos, confiamos no poder do teu nome. E em teu nome nós declaramos que as nossas vidas estão cheias de paz, estão cheias de alegria, de saúde, de bênção, do sobrenatural, do Pai. Dá a mão para o teu irmão e diga: no nome de Jesus. Mais alto, diga: no nome de Jesus, eu declaro a bênção, o agir de Deus, o operar do Senhor sobre a tua vida. No nome de Jesus, as cadeias se quebram. No nome de Jesus, os enfermos são curados. Somos livres. No nome de Jesus, temos alegria, saúde, vida abundante, paz do Senhor. Aleluia. Que esse nome venha abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Pode soltar a mão do teu irmão, levanta a tua mão e vamos declarar mais uma vez que Ele é invencível. Vencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória. Ore por você, ore pela tua casa, ore pela tua família. Levanta uma oração, um clamor. Você escute você orando. Não fica tímido no teu lugar. Ora, levanta a tua voz. Você está na casa de oração. Ore ao Senhor e Ele pode te responder. Ele diz que os seus ouvidos estão atentos à oração que é feita na sua casa de oração. Os seus ouvidos estão atentos, as suas mãos estão estendidas para abençoar. Então você pode clamar nessa hora. Ele vai ouvir, Ele vai te abençoar, Ele vai liberar a graça dEle sobre a tua vida. Ore, clame, interceda, coloque a tua vida, família, trabalho, enfim, tudo que você necessita. Pai, nós oramos, Deus, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, nossas famílias, nós colocamos diante do Senhor trabalhos, Deus, de cada um dos teus filhos aqui, colocamos diante da tua presença, Pai amado, as células, colocamos a comunidade, a cidade de Encruzilhada do Sul, a nossa nação, Pai, nós colocamos em tuas mãos e nós intercedemos para que o Senhor venha responder o clamor de cada um, o Senhor venha ao encontro da necessidade, o Senhor venha abençoando, Pai, rompendo todas as barreiras, Deus, amarrando todo o poder do inimigo que tem se levantado, todo bloqueio, todo levante, todo espírito contrário que tem tentado paralisar, seja desbaratado, todo levante contra a tua igreja, Senhor, contra os teus filhos, declaramos nessa noite por terra e declaramos os teus anjos que estão indo à frente, abrindo os caminhos, dando vitória, Deus, dando provisão, gerando o teu sobrenatural, os teus milagres, a tua graça sobre as nossas vidas. Envia, Senhor, anjos libertadores, anjos que trabalham em prosperidade, em cura, em restauração. Abençoa, Pai, cada uma das células, Deus, aqui da comunidade, que cada célula seja crescente, seja frutífera, que milagres estejam acontecendo a cada semana em cada uma das células, Senhor, no nome de Jesus. Opera, Senhor, nos lares, traz paz, traz comunhão, traz alegria, traz a bênção, Senhor, sobre cada empreendimento, cada trabalho. Provê, Senhor, rompe amarras,
Deus, de dívidas, de opressão, de miséria, de ruína. Rompe cadeias, Pai, que impede os teus filhos de avançarem, e libera uma graça extraordinária sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Deus, abençoa essa terra. O Senhor tem chamado essa cidade de Vale da Bênção. O Senhor tem dado um novo nome. O Senhor tem declarado provisão. Então provê mesmo, Deus, de forma abundante, de forma sobrenatural neste lugar. Gera um avivamento em Encruzilhada do Sul, Pai, que muito mais vidas te conheçam. Nos dá graça para pregar o teu evangelho e para levar o teu amor àqueles que ainda não conhecem. Desperta os corações, rompe a barra, Senhor, em nome de Jesus, e libera, Deus querido, aqueles que estão cativos, para que te conheçam em todo o tempo e vivam a tua promessa, e vivam a tua palavra, e vivam todo o teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos nessa noite. Se você concorda, diga aleluia o mais forte que você pode. Dê um brado de louvor a Ele, dê um aplauso mais forte que você pode nessa noite. Exalte Ele de coração. Oh, nós declaramos, Senhor, és invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome está. Poderoso, Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é, Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí, pelo menos 13 irmãos aí, dá um abraço apertado, diga para eles shalom. Cumprimente alguém que você não cumprimentou, abraça alguém que você ainda não abraçou. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. O shalom, shalom, shalom. Também eu os enviei ao mundo. Aqui era a oração de Jesus. Jesus estava fazendo oração pelos seus discípulos em João 17, pertinho dele ir para a cruz. E antes dele ir para a cruz, ele está fazendo um relatório. Está explicado? Acho que sim agora. Então, fazendo um relatório para Deus, dizendo: Senhor, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E agora eu te apresento o meu trabalho, te apresento todo o trabalho que eu gerei. Isso é João 17. Jesus está dizendo: Pai, cumpri toda a tua vontade. Então ele está orando ao Pai em favor dos seus discípulos, e ele diz: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu também os estou enviando ao mundo. Depois em João 20, 21, diz: Jesus lhes disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Nós estamos numa série, terminando hoje, uma série de mensagens sobre identidade apostólica. Foi uma série um pouco longa, entre pregações,
lives falando deste assunto, e a gente falou da identidade que Jesus nos dá, a nossa identidade no Pai. Falamos, aqui eu não falei, não ministrei sobre o poder da paternidade, mas vocês falaram na célula sobre este assunto. Falamos da identidade dos chamados, e nós vamos concluir com o título A Identidade dos Enviados. Amém? Diga aí comigo, a identidade dos enviados. Porque quando a gente entende quem somos, não é só para entender quem nós somos. Nós temos que entender quem somos para cumprir um propósito. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Todos os milagres que Jesus realizou tinham um propósito. E tudo aquilo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Então Ele nos dá uma identidade para cumprir um propósito. Diga aí comigo, Deus me dá uma identidade para cumprir um propósito. Amém? Para que a gente cumpra o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria falar de uma ilustração que fala bastante daquilo que Deus fala ao nosso coração através dessa mensagem. E eu lembrei de uma, entre tantas histórias, poderia contar uma que é bem interessante, que aconteceu no início aqui da comunidade, quando a gente estava começando a igreja. Um irmão ligou para nós, disse: olha, um colega meu de trabalho me ligou, a esposa dele está lá na casa, não responde ele, na verdade está muito braba, e ela está atrás do guarda-roupa com um martelo, e ela está quebrando toda a casa, e já foi, está lá atrás, ninguém fala com ela, e daí nós fomos lá, eu e minha esposa, fomos orar, e quando chegamos lá, essa mulher estava demonizada, e ela estava atrás do guarda-roupa com aquele martelo, e ninguém ousava chegar perto, e a gente tentou falar com ela, mas a gente viu que não era só ela que estava ali, ela estava acompanhada, como alguns gostam de brincar, né? Estava acompanhada, e no meio daquela conversa, eu vi a autoridade que a minha esposa usou. Ela entrou atrás daquele guarda-roupa, ministrou aquela mulher, tirou o martelo dela, repreendeu aquele espírito, e aquela mulher foi livre. E depois ela saiu de lá, nós fomos conversar um pouco, ela foi explicar a situação. Mas por que eu trouxe esse exemplo, queridos? Porque o Senhor nos envia para cumprir um propósito. E quando Ele nos envia, Ele não nos envia de qualquer maneira. Ele nos envia com a sua autoridade. Nós o estamos representando, porque a nossa identidade, ela vai nos levar ao destino, mas não de qualquer maneira. A identidade, ela não é o final, ela é o ponto de partida, porque Deus nos chamou para representá-lo nessa terra. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós decidimos seguir a Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus, nós recebemos de uma autoridade, da mesma autoridade que Ele tem. Isso é muito sério e pouco nós entendemos isso, porque muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações e o diabo vai trabalhando contra a nossa identidade, para que a gente não entenda a identidade que a gente tem e não exerça a autoridade que Ele nos deu. E por isso nós ficamos aquém da promessa de Deus para as nossas vidas. Então, quando Deus falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Ele estava falando sobre não só a sua identidade, mas também do propósito que Ele tinha que viver. Amém? Então, a identidade, ela vem antes do envio e continua, queridos, através daquilo que nós vamos realizar. Então, o Pai sempre envia os seus filhos. Repete aí comigo, o Pai sempre envia os seus filhos. Esse é um princípio em toda a Bíblia. Deus nunca chamou alguém apenas para permanecer. Deus chamou as pessoas para capacitá-las, mas para que elas cumpram um propósito. Foi isso que Deus fez. A gente vai olhar para a Bíblia e a gente vai ver Abraão, quando Deus chama ele da sua terra e leva ele, e direciona ele, e envia ele para a terra que manava leite e mel. Quando a gente olha para Moisés, ele foi enviado lá para o Egito para libertar o povo que estava escravo. 3 milhões de pessoas escravas, e Moisés vai ser o grande libertador e resgatar aquele povo. Josué foi enviado por Deus para que o povo tomasse a terra prometida. Então ele foi enviado da mesma forma. Isaías foi enviado às nações como profeta de Deus às nações. Já Jeremias foi enviado para profetizar para os reis, para liberar uma palavra aos reis, para conduzir os reis, porque o profeta no Antigo Testamento, ele entendia das leis, ele entendia de todo o cenário jurídico, e era quem dava apoio aos reis. Foi isso que Jeremias fez.
Jonas foi enviado a uma cidade iníqua, ímpia, uma cidade de homens sanguinários que tiravam a pele, o couro de outros homens ainda vivos. Eles eram bárbaros, mas foi para lá que Jonas foi enviado para pregar o evangelho, e quando Jonas prega, eles se arrependem e Deus muda a história daquela cidade. João Batista foi enviado como aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele é aquele que preparou a vinda de Jesus. Aí a gente olha para Jesus, o enviado do Pai. Ele foi enviado pelo Pai para estar no nosso meio, para curar, restaurar, para salvar, para libertar, para cumprir a obra do Pai. Os discípulos foram enviados por Jesus e a igreja continua sendo enviada hoje. Bate aí no ombro do teu irmão e diz: nós fomos enviados. Talvez você nem sabia, mas você foi enviado. Talvez você nem sabia, mas Deus, Ele te enviou. E para que Ele te enviou? É sobre isso que nós vamos conversar. Ele nos enviou para que a gente avance. Claro que primeiro Deus trabalha no nosso caráter, na nossa identidade. Ele cura as nossas feridas. Ele vai trazendo restauração sobre as nossas vidas, para que a gente possa cumprir o envio dEle em tudo que Ele tem predeterminado. Amém? Então, quanto mais nós conhecemos o coração do Pai, mais nós entendemos também da nossa missão e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. A Bíblia, ela tem no Novo Testamento algumas palavras gregas para ser enviado. E há duas que são as que mais aparecem. E essas duas palavras gregas, uma delas é pempo. Não sei se é bem assim que se pronuncia. Mas essa palavra enviar é você despachar alguém, encaminhar alguém para um lugar. Como, por exemplo, se eu pedisse para alguém levar essa água lá no fundo, disse: olha, leva lá para mim. Eu enviei essa pessoa, mas eu enviei ela para levar algo, mas isso não significa que ela está me representando. E quando Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio, ele não usou essa palavra tempo. Ele usou outra palavra. Ele usou a palavra apostelo, da onde vem a palavra apóstolo, que significa enviado. Apóstolo significa enviado. A palavra que Jesus usou, assim como o Pai me apostelo, eu os apostelo, foi a palavra que Jesus deu a todos nós. Como o Pai me enviou, eu os envio. E esta palavra, que é uma palavra muito forte. A palavra apostelo, ela é um verbo que significa enviar com autoridade. Diga aí comigo: Jesus me enviou com autoridade. Essa palavra é como alguém que vai com uma comissão oficial, como um representante daquele que o envia. É alguém que tem a mesma autoridade, diga, tem a mesma autoridade, os mesmos interesses, a mesma mensagem daquele que o enviou. Por que você pode falar em nome de Jesus? Porque Ele me enviou. Amém? Porque Ele me enviou. É um enviado, mas não é qualquer enviado. É um representante oficial. É um embaixador. É um delegado do reino de Deus. E a palavra embaixador, tem várias vezes na Bíblia essa palavra embaixador. Embaixador é um representante de uma nação em outra nação. E aquele representante da nação na outra nação, ele não fala só por ele fala por toda a nação. Por toda a nação, ele vai representar toda a nação. Aonde fica a embaixada de uma outra nação, aquela terra não pertence à nação que está ali, mas à nação de quem o enviou. A embaixada de qualquer nação aqui no Brasil, como por exemplo dos Estados Unidos, e não como um filho, porque não entendemos a nossa identidade. E aí a gente deixa o diabo pintar e bordar, porque ele disse que vai matar, que vai roubar, que vai destruir, a gente acredita. Ele disse que vai trazer qualquer derrota, e a gente prefere acreditar nessas más notícias do que Jesus disse. E ele disse que nós somos o quê? Seus embaixadores. Jesus usou uma palavra comum para o meio romano. Os romanos enviavam os seus embaixadores para outras nações, para colonizar terras. E aquele enviado, ele sabia que ele representava um rei. E aonde ele chegasse, ele falava em nome
do rei. Então ele podia dizer: o rei pensa assim, o rei mandou eu vir aqui, eu estou vindo no nome do rei. Ok, então nós estamos te recebendo, você está vindo no nome do rei. Por isso, quando a gente ora, a gente tem que orar em nome de Jesus. Mas não é, querido, como um escravo, como um órfão, como alguém que é filho, que tem uma identidade. Você pode dizer em nome de Jesus. Amém? Nunca esqueço de uma pregação, acho que era do Marco Vídeo. Algum pregador que estava falando que, sim, lembrei de Josué Lyon, e ele, a esposa dele era cubana, ele era brasileiro, e deram a volta no mundo, tantas vezes pregando o Evangelho, e na casa dele todos falavam espanhol. Então, daqui a pouco, ele tinha 2 filhinhos, menina, e o menino pegou a boneca da menina e saiu correndo, e ela dizia, fulano lá, não sei o nome dele, acho que era Júnior, me dá minha boneca. Ela dizia: Júnior, me dá minha bonequita. E ele andava brincando para lá e para cá e debochando dela, até que ela tomou autoridade e disse: em nome de Jesus Cristo, me dá minha bonequita. Agora é certinho? Mais ou menos. E ele na hora soltou a boneca, e ela disse: Padre, em nome de Jesus tem poder. Diga aí comigo: o nome de Jesus tem poder. Amém, amados? Diga de novo: o nome de Jesus tem poder. Nós temos que aprender a usar o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Nós somos enviados nesse nome. Nós temos uma identidade nesse nome. E por isso que a enfermidade tem que ir embora no nome de Jesus. As cadeias têm que se quebrar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A derrota tem que se quebrar em nome de Jesus. A depressão tem que ir embora em nome de Jesus. As discórdias, as ruínas, tudo tem que se quebrar no nome de Jesus, porque Ele já venceu. Dá uma glória a Deus aí. Então nós somos enviados como representantes do reino de Deus, com toda a autoridade do nome de Jesus sobre essa terra. Aprenda a usar o nome de Jesus, não de forma leviana, não de forma banal, não de qualquer forma, mas com a autoridade que Ele te deu, orando com essa autoridade. Jesus é o grande enviado do Pai. Ele veio e Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus nunca viveu para cumprir os seus interesses, mas o do Pai, aquele que o estava enviando. E Ele mesmo disse em João 13:20: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que texto esse. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o poder no nome de Jesus estará recebendo o nome do Pai, o próprio Pai. Jesus entendia muito claro da sua identidade, porque Ele estava representando o Pai. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Eu fui enviado pelo Pai, eu tenho a mesma autoridade do Pai, eu faço as obras do Pai, eu manifesto o Pai em cada lugar. Amém, amados? Essa é a maior representação da identidade apostólica. Alguém que consegue representar Jesus de tal maneira que as pessoas enxerguem o Pai através de nós. É isso. Quando os discípulos sofreram uma grande perseguição em Jerusalém, a cidade onde o Evangelho começou, onde o cristianismo começou, eles acabaram saindo, eles foram para muitos lugares, e eles chegaram na cidade de Antioquia. E quando os discípulos chegaram na cidade de Antioquia, e eles começaram a pregar o Evangelho naquela cidade, e entendo, queridos, eram os cristãos que haviam sido dispersos, não eram os apóstolos, eram os cristãos, eram os do caminho, era assim que se chamavam, aqueles do caminho, os irmãos do caminho. E eles foram, e quando eles chegaram lá, as pessoas enfermas, eles oravam, as pessoas eram curadas em qualquer lugar. Eles iam nos enterros e as pessoas ressuscitavam. Eles ministravam cura, libertação, restauração em todos os lugares. Quando o povo de Antioquia olharam para eles, viram as obras que eles estavam fazendo, disseram: estes são cristãos. Ali que começaram a chamar os discípulos de cristãos. E o que é um cristão? Um pequeno Cristo. É aquele que chega e representa Jesus.
Eles estavam representando Jesus em todo lugar. Às vezes, queridos, nós estamos tão aquém disso, porque nós preferimos ficar falando de qualquer bobagem, de perder a autoridade para qualquer coisa, de ficar murmurando e reclamando. Eu sei que aqui não acontece, é só nos outros lugares por aí afora que eu vou. É só outras pessoas que eu aconselho por aí. Prefere ficar falando de qualquer problema do que usar a sua autoridade e declarar: em nome de Jesus, essa história vai mudar. Em nome de Jesus, o reino de Deus vai vir neste lugar. Em nome de Jesus, a paz do Senhor vai prevalecer nesse ambiente, e a tristeza, a ruína vai embora. Só que muitas vezes as pessoas preferem viver aquém disso. É uma pena, né? Porque assim como o Pai enviou Jesus, Ele nos enviou. Amém? Assim como tu enviaste a mim, Senhor, eu envio eles. É isso que a palavra diz. Então o nosso chamado, queridos, a nossa missão não nasce da dificuldade, da necessidade desse mundo, nasce do coração do próprio Pai. Esse foi o desejo do Pai. Ele queria que nós todos tivéssemos a autoridade que Ele tem, que nós todos pudéssemos usar a autoridade que Ele nos deu. Nós não estamos representando uma instituição, nós estamos representando o próprio Cristo. Amém? Alguns estão com cara de assustado. Você está aqui ainda? Dá glória a Deus aí. Diga para o irmão: você está representando o próprio Cristo. Você está representando a Jesus. Você tem a autoridade dele quando você se identifica com ele. Agora, amados, o enviado, ele não leva a sua cultura. Aqui é um ponto importante. O enviado não leva o seu pensamento. Não é eu penso. Às vezes a gente parece até grosso quando a gente se posiciona. Nós não precisamos nos posicionar, porque não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus me ensina. Ah, mas tu pensa assim, querido? Eu estou me alinhando ao que Deus pensa. Eu não estou no meu próprio nome, eu estou no nome dele. Não é a minha cultura, é a cultura dele. Amém? É a cultura do reino. Todo embaixador não representa a sua cultura, mas a cultura do Senhor. Você quer ter autoridade? Você quer orar no nome de Jesus e as coisas acontecerem? Então ande na cultura dele. O que ele determinou? O que ele falou? Jesus disse: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Ele nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, a tua vontade seja feita aqui, Senhor. A tua vontade seja feita na minha vida. A nossa missão não é apenas falar sobre o céu, mas consiste, queridos, em nós trazermos os valores do céu aonde nós estamos. Então, aonde a gente chega, que era cheio de ódio, o amor de Deus tem que chegar naquele lugar e vencer o ódio. Aonde existia mentira, a verdade tem que prevalecer contra a mentira. Como que um cristão, querido, está filmado na mentira, ele nunca vai ter autoridade no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus não há mentira. Aonde existe injustiça, a justiça tem que chegar. Nós temos que manifestar a justiça de Deus. Aonde há desespero, tem que haver esperança. Aonde existe escravidão, a cultura do reino chega anunciando liberdade, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos fazer livres. Amém? Então Paulo disse: nós somos embaixadores em nome de Cristo. Não falamos o nosso nome, mas o nome daquele que nos enviou. Outro ponto extremamente importante, e por isso muitas pessoas não conseguem usar o nome de Jesus com autoridade, é porque não entendem o princípio de autoridade. Você sabe qual é o maior princípio de autoridade na Bíblia? Submissão. Repete aí comigo: submissão é o maior princípio de autoridade. Por que Jesus, ele teve todo o poder, e hoje o nome sobre todo nome é o nome de... A Bíblia diz que o Pai colocou tudo debaixo da sua autoridade. Tudo está submetido à autoridade de Jesus no mundo, no universo, em todos os lugares hoje. Tudo está debaixo do poder do nome de Jesus. Um dia o próprio Senhor Jesus vai entregar tudo ao Pai mais uma vez, mas hoje tudo está debaixo da sua autoridade. Por que Jesus teve toda essa autoridade? Porque ele submeteu completamente ao Pai. O diabo detesta a palavra submissão, porque ele sabe do poder da submissão.
E por isso ele detesta essa palavra, ele perverte essa palavra, ele distorce essa palavra, porque a palavra submissão, querido, não é ser alguém que se anula completamente. Não tem nada disso. Submissão é estar na mesma missão, é entender uma missão e andar naquela missão. Submissão é quando eu entendo que alguém tem uma missão mais ampla do que a minha, no mesmo meu chamado, e eu decido me colocar debaixo daquela missão e fazer uma aliança. Porque hoje nós vivemos numa geração de independência, totalmente independente em tudo. O reino de Deus não é um reino de independência, o reino de Deus é um reino de aliança. Uma aliança gera interdependência, que é diferente de independência. Interdependência gera autonomia, e o reino de Deus é um reino de autonomia. Numa aliança, ambos ganham. Numa aliança, ambos são privilegiados. Numa aliança, ambos conquistam. E o reino de Deus é um reino de alianças. Só que hoje a gente anda numa cultura muito mais de independência. E quando a gente anda numa cultura de aliança, a gente avança muito mais em todos os lugares. Em todos os lugares. Posso ouvir um amém? Amém. Essa aliança nos proporciona. Nós recebemos quarta-feira o apóstolo Randall. Ele tem mais de 2.000 igrejas no mundo que ele apostola. Igrejas na Índia, em todos os países mais difíceis do Evangelho, ele tem igrejas implantadas. Como que nós podemos receber um homem dessa envergadura para ministrar nossas vidas? Porque nós temos uma aliança. Uma aliança, ambos ganham. O apóstolo Ricardo veio junto, ministrou, mas quem tem um contato com ele é o apóstolo Ricardo. Quando a gente tem uma aliança, portas se abrem para nós. Eu ando em submissão a essa liderança, e eu não tenho problema com a submissão, porque eu entendi o que é submissão. Só que essa aliança abre muitas portas para mim, assim como eu também abro portas para esta aliança. Jesus, ele teve toda a autoridade porque ele aprendeu a se submeter. O que falta autoridade para nós é que nós temos dificuldade de nos submeter. Em verdade vos digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vive fazer o Pai. O maior exemplo de autoridade na Bíblia também é o maior exemplo de submissão. Diga para o teu irmão: você quer exercer autoridade? Ande em submissão. Amém? Em submissão ao Pai, a sua palavra, a sua vontade, os seus princípios. Aleluia. A autoridade espiritual não nasce da posição, nasce da submissão. É dali que nasce a autoridade. Quando alguém submete. Quanto mais a gente se rende ao governo de Deus, maior a nossa capacidade no reino. Filhos maduros, eles entenderam isso, e por isso são enviados. E Deus está procurando filhos maduros, porque tem muitos filhos imaturos por aí, querido. Mas pessoas de identidade, elas amadurecem, porque a identidade produz maturidade, e a maturidade produz missão. Jesus sabia da sua identidade, por isso ele era um filho maduro, e por isso ele podia ser enviado. Tem tanta gente, querido, que vive tanta meninice na fé, tanta criancice, tanto ai, tanto, sabe? Está na hora de muita gente madura se levantar, porque a terra está gemendo pela manifestação dos filhos maduros de Deus. A palavra ali é a palavra para filho maduro, até me fugiu o nome no grego. Filhos uiós, filhos maduros. Deus está procurando filhos maduros que o representem, que digam: não, até agora Satanás pode ter derrotado a minha família, mas agora a história muda, porque eu estou tomando a minha autoridade em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Até agora a minha família pode ter sido oprimida, até agora a minha história pode ter sido uma história ruim, mas em mim a história muda, porque Jesus é o Senhor da minha vida, e tudo tem que mudar no nome dEle. Quem pode dizer amém? Amém. Então o Pai, ele forma filhos para enviá-los ao mundo como representantes do seu reino. Deus está dizendo: vocês podem me representar. E que privilégio, queridos, que honra, que graça a gente poder fazer isso. Posso ouvir um amém? Amém. Então ele nos dá a autoridade. Diga: o Senhor me
e dá autoridade. Amém? Então nasce da representação que nós temos dele, daí nasce a nossa autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O envio nunca acontece sem autoridade. Nunca vai acontecer. Jesus disse: nada eu faço por mim mesmo, mas como o Pai me enviou. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Se é um homem que entendeu de autoridade na Bíblia, esse homem foi o centurião romano. O que era um centurião romano, pessoal? Jesus, ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava um pouco distante da sua cidade natal, acho que em torno de 18 quilômetros, se eu não me engano. Lá é tudo muito perto em Israel. E ele foi morar em Cafarnaum porque era uma cidade estratégica. Cafarnaum era a cidade mais importante daquele tempo. Lá tinha uma alfândega, então era um lugar de muito comércio, de muito movimento. Jesus morava na casa de Pedro em Cafarnaum. E lá tinha um centurião romano. O centurião era um homem enviado por Roma que tinha 100 subordinados. Não era só 100 soldados, tinha também o cara que cuidava da comida, da roupa, o cara que, sei lá, cuidava de outros afazeres. Então eram 100 pessoas debaixo do seu comando. Ele era um representante de Roma. E quando ele chega para Jesus, ele diz: Senhor, o meu servo está muito enfermo, o Senhor pode orar por ele? E Jesus, no mesmo instante, se levanta para ir orar pelo servo do centurião. E aqui há um protocolo profético, um protocolo de honra tremendo, porque o seminário de honra gosta de dar esse exemplo. Porque quando esse homem que era uma autoridade sobre Jesus, ele chega, ele não trata Jesus de qualquer forma. Porque naquela época os romanos, eles menosprezavam os judeus. Então, eles tratavam como lixo os judeus. Mas ele não trata Jesus como qualquer um. A honra é saber reconhecer quem a pessoa é. E ele chega e diz: Senhor. Repete aí comigo: Senhor. Ele usa um protocolo de honra. Senhor, pode orar pelo meu filho, pelo meu servo? E Jesus podia ter feito a mesma coisa que ele fez com a mulher Cirofenícia. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus disse: agora mesmo vou lá orar por ele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele era uma autoridade sobre ele. E Jesus também usa o protocolo da honra. Mas no mesmo instante que Jesus disse: eu vou lá orar, ele diz: não precisa, Senhor, não tem necessidade. Eu sou um homem sujeito à autoridade. E eu digo para um soldado: vai, e ele vai. Eu digo para um soldado: vem, e ele vem. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus disse: não achei tamanha fé em Israel. Fui achar num romano esse nível de fé, porque aquele homem entendia da autoridade. E agora Jesus ora, e o que acontece? No mesmo instante, aquele servo foi curado. Amém? A autoridade. O centurião reconheceu a autoridade que Jesus tinha. O centurião, ele tinha entendido que a autoridade não consiste em dominar as pessoas. A autoridade consiste em estar corretamente posicionado debaixo de uma autoridade. Você pegou? O que eu falei? Isso. Então os pastores pegaram. Vou falar de novo. A autoridade consiste em estar corretamente posicionado debaixo de autoridade. Repete comigo: a autoridade consiste em estar corretamente posicionado debaixo de autoridade. Pegou? Se eu não estou corretamente posicionado debaixo da autoridade de Jesus, não adianta eu querer usar o nome de Jesus. É como aqueles filhos de serva que a Bíblia fala em Atos, que eles foram repreender demônios em outras pessoas, e eles disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, saiam agora. O que os demônios responderam? Acho que eu já dei esse exemplo algumas vezes. O que os demônios responderam? Conhecemos Paulo, conhecemos Jesus, mas quem são vocês? O que eles estavam dizendo?
vocês não têm autoridade para nos expulsar, porque vocês não estão andando corretamente debaixo de autoridade. E qual foi a consequência? Hein, pessoal? Qual foi a consequência? Está faltando Bíblia, hein? Isso. Olha o livro que é bem novinho na fé, ele sabe, ó. Eles voltaram para casa todo lanhado a pau. Voltaram para casa despidos de tanto que apanharam. Você entendeu? A autoridade consiste em estar posicionado corretamente debaixo de autoridade. Jesus nos envia com a sua autoridade. Quem pode dizer amém? A autoridade apostólica não é para nos promover, é para glorificar a Deus, exaltar o seu nome. E essa é a cultura que nós precisamos estabelecer em cada lugar. Jesus disse que ele veio restaurar tudo que se havia perdido. E o que Adão tinha perdido? O próprio reino de Deus. Mas ele veio restaurar. Então, quando o reino de Deus chega, querido, em um lugar, e o reino de Deus está ao nosso alcance, faz assim, ó, o meu alcance. O reino de Deus está próximo, disse Jesus, está dentro de vós. E quando o reino de Deus chega, amado, o perdão tem que vencer a amargura. Quando o reino de Deus chega, a verdade sempre tem que vencer a mentira. Quando o reino de Deus chega, a honra tem que vencer a competição. Aonde o reino de Deus chega, o serviço vai vencer o egoísmo, a individualidade, a generosidade, ela tem que vencer a avareza. Aonde o reino de Deus chega, a justiça tem que vencer a corrupção, e a humildade tem que vencer o orgulho. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O maior sinal de uma igreja de identidade apostólica não são os milagres extraordinários que acontecem. O maior sinal de alguém que anda em identidade apostólica é a manifestação do caráter de Cristo. Amém? Você entendeu? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria. E Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas talvez tu me pergunte, mas aonde eu fui enviado? Para quê? Bom, queridos, você pode crescer no entendimento do envio, mas começa na tua casa. A tua casa tem que ser o reino de Deus, tem que estar o reino de Deus. A tua casa tem que ser Éden. Diga que a tua casa tem que ser Éden. O que é Éden? O que é Éden? Lugar de prazeres, lugar de delícias. Deus criou o homem e colocou no Éden, porque Deus sempre pensou na família viver num lugar de delícias, de prazeres. E alguns até que baixaram a cabeça e dizer: está longe do Éden a minha casa. O reino de Deus tem que chegar na nossa casa em primeiro lugar. Ali nós somos enviados. É ali que nós temos que ser bênção em primeiro lugar. Porque às vezes a gente é bênção para os outros, mas é a nossa casa. O teu trabalho, a tua empresa tem que ser um lugar onde o reino de Deus está. Tem que ser um lugar, um pedaço do reino de Deus. A igreja, a célula, a cidade tem que ter a cultura do céu. Aonde nós vamos? Nas áreas de influência que Deus nos colocou, ali nós temos que manifestar o reino. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele transforma o ambiente, e a luz transforma a atmosfera, muda a atmosfera. Aonde nós chegamos, temos que ser sal e temos que ser luz. Amém? Fica de pé para fazer de conta que está terminando, como diz o Luciano Subirá. Alguns já estão quase congelados. Amados, nós vivemos dias que muitos querem ter autoridade, mas poucos desejam representar a Deus, a Jesus. Muitos querem títulos, mas não missão. Não querem andar na missão que o Senhor estabeleceu. Querem reconhecimento, mas não responsabilidade.
Nós somos enviados para manifestar o reino. Como eu disse, nossa casa é um campo missionário, nosso trabalho, nossa cidade, nossa geração é o lugar onde Deus nos enviou, para quem Deus nos enviou. É como aquele homem que disse: quem é o meu próximo, Jesus? Ele estava fazendo quase um teste com Jesus. Você tem que amar o teu próximo, Jesus falou. Mas quem é o meu próximo? Como quem é o teu próximo? Aí Jesus conta a história daquele homem que tinha sido espancado, deixado à beira do caminho. E ele fala do bom samaritano. Jesus disse: quem era o próximo daquele homem? Até que eles responderam: foi o bom samaritano, o cara que ninguém dava nada por ele, mas ele que cuidou daquele que estava à beira do caminho. Às vezes a gente diz: para quem eu fui enviado? Para o meu próximo eu fui enviado. Para aquela pessoa que eu não conheço, ou para aquela pessoa que eu desprezo, ou para aquela pessoa que eu não gosto, eu também fui enviado para isso. Eu fui enviado para ensinar sobre perdão, eu fui enviado para ensinar a dar outra face. Eu fui enviado para ser bênção, para ser luz. Eu fui enviado para demonstrar o amor de Jesus. Ah, mas essa é uma pessoa que não é digna de amor. Aí entra o amor ágape, que é amar quem não é digno de ser amado. Aquele homem que tinha apanhado, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, mas o bom samaritano foi lá cuidar dele. Quem é o meu próximo? Quem eu fui enviado? Para todos que precisam, para todos que necessitam de Jesus, que necessitam da sua graça, que necessitam do seu favor. Feche os teus olhos. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos quem nós somos, e nós somos filhos amados. Quando nós somos enviados, nós entendemos para que nós existimos, não quem nós somos, mas para que nós existimos. E o Pai, Ele nos torna seus filhos. E os filhos maduros, eles se tornam enviados. Os enviados, eles recebem autoridade. E onde exercem essa autoridade, estabelecem a cultura do reino. Essa é a essência da identidade apostólica. Essa é a essência que Deus nos entregou. Então levanta as tuas mãos diante de Deus, querido, começa a orar. Começa a dizer: Senhor Jesus, eu quero estar devidamente alinhado à tua autoridade, debaixo da tua autoridade. Se você tem andado por caminhos longe, querido, volte a ser filho, filho honroso, filho amado, filho santificado. A Bíblia nos fala da história do filho pródigo, aquele que foi embora, que vendeu tudo que o pai o deu para ele. Mas um dia ele voltou, e quando ele voltou, o pai deu autoridade para ele, o pai reposicionou ele. Nós podemos andar por caminhos errados, nós podemos andar distante, mas o pai sempre tem um lugar para nós. O pai sempre tem um lugar para que a gente esteja junto com ele. E quando nós chegamos, ele nos reposiciona como filhos amados. Aquele moço que havia vendido tudo que o pai tinha dado como herança, ele disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus servos, pai. E o pai disse: não, tu és o meu filho, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Quando nós voltamos para o pai, nós temos acesso, nós temos liberdade. Então, se o teu coração está distante, querido, distante por algum ressentimento, distante por alguma mágoa, distante pelos problemas, distante pelas lutas, distante por o que você nem mesmo entende, nessa noite, fale com o Pai, volte para a comunhão, se alinhe a Ele, diz: Pai, eu quero estar debaixo da tua autoridade, submetido à tua vontade, porque a tua vontade é melhor que a minha, o teu plano é maior que o meu. Às vezes nós ficamos brigando com Deus, achando que o nosso plano é melhor, mas Jesus, Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou. Será que você pode levantar as tuas mãos e dizer: Pai, eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu quero viver a tua vontade que é perfeita. Eu quero viver o teu plano que é maior do que o meu, o teu caminho que é melhor do que o meu. Eu quero me alinhar à tua vontade para a minha vida e viver tudo que o Senhor determinou, Pai. Eu quero viver a identidade que o Senhor me deu, uma identidade de filho amado. Quem sabe, querido, você nem se sente filho por alguma situação. É noite de você se posicionar como filho, filho amado, filha amada. Não como um órfão. Não, você não é um órfão, você é um filho amado. E talvez você até tenha aproveitado da posição de filho, mas não amadureceu. Então diga: Pai, eu quero amadurecer. Eu quero ser um filho, Senhor, convicto, um filho que está na tua presença, e um filho que está pronto para ser enviado e para manifestar o teu reino, Pai, sobre essa terra, para manifestar o teu reino aonde o Senhor tem me posicionado, começando no meu lar, no meu trabalho, entre os meus amigos, aonde o Senhor tem me enviado. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. E eu quero nessa noite, querido, declarar uma afirmação da tua identidade. Nós ouvimos todos esses dias dessa série que a nossa identidade não vem da circunstância, a nossa identidade não vem das derrotas e frustrações do nosso passado. A nossa identidade vem do Pai. Quem diz que nós somos é o Pai. Quem diz que nós somos é o Pai. Essa é a identidade que Ele nos deu. E Ele então nos envia quando nós temos clareza dessa identidade. E nessa noite eu quero orar, eu quero ungir vocês, eu quero ministrar sobre a tua vida. Você que deseja receber, querido, uma ativação ainda maior, você que deseja dizer: eu me alinho a essas palavras, eu recebo essas palavras da minha vida. Senhor, afirma a minha identidade. Vem, Senhor, afirmar a minha identidade. Eu quero viver a identidade que o Senhor determinou sobre a minha vida. Vem aqui para frente, então. Nós queremos ungir você com óleo da unção, impartir sobre a tua vida. Queremos liberar graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastores, me ajudem a orar. Eu vou ungir os pastores.